Muito bem, meus amigos, aí a fala do senador Flávio Bolsonaro, o primeiro a discursar ontem na coletiva na rampa do Congresso, anunciando esse pacote da paz. Ele cita inclusive a situação que viveu Michel Temer e o Lula também, para comparar com o que vive o Bolsonaro. Mas aí, Anne, o pacotaço da paz, então, anunciado pelo Flávio Bolsonaro, anistia e impeachment do Moraes. E o foro privilegiado, né? Então são essas três pautas principais. Por que o fim do foro privilegiado é importante? Porque hoje, inclusive ontem a gente conversou sobre um senador ter sido afastado de uma investigação de corrupção pelo Dias Toffoli do STF. Então, o que acontece hoje? Como eles têm foro privilegiado, qualquer ação contra eles é julgado pelo STF. Aí como que o senador vai ter coragem de falar, não, eu vou votar pelo impeachment do Alexandre de Moraes, quando o Alexandre de Moraes está julgando seus processos? Então, por isso que isso é muito importante, porque você tira da mão do STF o controle sobre o parlamento. Não só senadores como deputados federais, a gente sabe que tem medo do Alexandre de Moraes e do STF, porque eles que julgam vários seus processos. Então fica difícil realmente a gente ter um Congresso firme que realmente enfrente o judiciário, enfrente Alexandre de Moraes. Então por isso é muito importante também o fim do foro privilegiado. Aí a anistia, a gente já sabe, contra todos aqueles inocentes presos até hoje, como bem disse a Cris, no dia 8 de janeiro. Também é importante lembrar que estão em condições desumanas, não têm condições mínimas, básicas, de saúde, de higiene dentro do presídio. Hoje, vou repetir, hoje vai ter uma entrevista com uma exilada do dia 8 de janeiro para contar mais detalhes pra gente o que viveu lá e o que as pessoas ainda vivem. A gente tá falando de milhares de pessoas presas sem provas. Isso é muito importante de frisar, que falam, estavam tentando destruir, quebraram tudo. Primeiro, quem quebrou tudo é um outro grupo, inclusive as imagens sumiram. O que a gente discute, principalmente aquelas pessoas que estavam lá se manifestando, não tem prova nenhuma de qualquer envolvimento com organização armada, como disse o Lucas, ou até, eu gosto de lembrar desse exemplo, o exemplo da Débora, que escreveu na estátua com batom. A Débora, reviraram o celular dela e do marido dela e a Polícia Federal tem um laudo falando que não encontraram nada que coloque a Débora ali com uma suposta tentativa de golpe de Estado, né? Que ela não mandou mensagem pra ninguém falando que esse era o objetivo dela ou recebeu algo nesse sentido. Ou seja, a gente tá falando de milhares de pessoas que estão presas em condições desumanas, acusadas de golpe de Estado, sendo que não tem prova nenhuma que elas de fato tem algum vínculo com esse crime que elas estão sendo acusadas. Então, por isso é muito, muito importante essa pauta da anistia. E a terceira e a mais importante, como também disse a Cris, o impeachment de Alexandre de Moraes, que é o grande responsável por todo esse caos que está acontecendo no Brasil, incluindo censura, incluindo prisões políticas, incluindo acabar com o devido processo legal, não dar oportunidade de defesa, sumir com provas. Isso tudo é responsabilidade do Alexandre de Moraes. A gente falou aqui também nessa semana, ontem e também na semana passada, sobre o dossiê Moraes, que coloca ali mais de 70 casos em que o Moraes viola princípios constitucionais. Então, provas não faltam para o impeachment do Alexandre de Moraes. Esse é o pacotaço, aí a prioridade da oposição. E a oposição diz, se não for aprovado o pacotaço, o pacote da paz, nós vamos obstruir, ou seja, o Congresso vai parar. Imagine o caos institucional que se tem no Brasil, o Congresso parando, o Judiciário prendendo um presidente, é realmente uma situação crítica, mas a gente espera que colhemos frutos